Salve, salve, povo sabido! Está entrando na rede, o Aí Dentro Sai Esse, negada. O programa que é tipo assim o coronavírus. Você não tá vendo, mas o bicho é contagioso, negada. Fica em casa. Antes de mais nada, curte o canal, compartilha, se inscreve. Ó a pena aí, negada, é de graça. Bem, povo sabido, na edição de hoje, nós vamos pegar os conceitos de criação e arte para o filósofo Gilles Deleuze e associar com esse filme aí que tá fazendo todo mundo chorar, rapaz. É o Milagre na Cela 7. É um filme bom, viu? Pensei no filme coisado. Solta a vinheta aí, cara de tabaco! Bem, povo sabido, Gilles Deleuze é considerado um filósofo da diferença. E o que diabo quer dizer isso? Significa dizer que ele privilegia o simulacro em relação ao modelo. Significa dizer que ele privilegia a diferença no lugar da identidade. Significa dizer que ele privilegia a transformação no lugar da essência, né? Então é um filósofo da diferença. Então, povo sabido, para a gente entender um pouco da lógica da criação e da arte em Deleuze, eu separei alguns conceitos que eu acho importante para a gente entender essa relação, né? O primeiro conceito é o de signos mundanos ou de regime significante, né? Signos mundanos, ele fala lá no Proust e os signos, e regime significante, ele fala no Mil Platôs 2, né? E por que eu destaquei esses conceitos? Porque eles são, por assim dizer, o outro lado da arte, né? Então, a arte é que vai corromper esses signos mundanos. E como é que a arte corrompe esses signos mundanos? A partir do caos, né? De uma criação caóide, né? É que o artista ele vai produzir o que o Deleuze chama de afectos e perceptos, né? Produção é a composição que é característica da arte. O que é interessante para a gente compreender o regime de signos, para Deleuze, é o modo como o signo, como o regime de signo é afetado pelo caos, né? E qual é a lógica do regime mundano, né? O que é esse regime mundano que o Deleuze ele discorre no livro O Proust e os Signos? Ora, o signo mundano é aquele que privilegia o vazio, é aquele que privilegia a redundância, é aquele que, de certa forma, privilegia os aspectos meramente previsíveis e voluntários. O que é que quer dizer isso, Diego? Negado é tipo aquele tio ré chato, rapaz, que fica com a mesma piada todo Natal, quando vão se encontrar, que fala: ei, mano, tu quer ter, Tereza? Nada nenhum. Ei, que horas o sol caminha? Ei, se eu comprar 10 quilos de carne, dá pra 20 comer? Quer dizer, num encontro não há nada, não há nenhum tipo de produção de diferença. Ele já tem as piadas que vão substituir aquilo que poderia ser produzido no encontro. E segundo Deleuze, isso ao contrário do pensamento, porque o pensamento ele deriva da relação com o caos, da abertura com o caos. Pensar significa, sobretudo, fazer uma aliança com o caótico. Segundo Deleuze, tem 3 formas de pensar, ou seja, de criar com o caos. Ou se pensa por conceitos num plano de imanência a partir de personagens conceituais na filosofia, ou então se pensa na ciência a partir de traçar o que ele chama de um plano de referência, criando funções a partir de observadores espaciais. O outro modo de pensar é a arte. Na arte você cria o que ele chama de perceptos e afectos a partir de um plano de composição e da relação com o que ele chama de figuras estéticas. Então, o que nos interessa destacar aqui é em que condições se cria, como se cria e o que se cria, que são os afectos e perceptos. Bem, povo sabido, o primeiro aspecto que é importante a gente destacar é que para Deleuze sempre se cria forçado. Ou seja, o Deleuze diz que o artista é pego pelo pescoço e sacudido, e aí é que ele cria. Significa dizer que para criar você tem que passar por uma espécie de violência, você tem que ser violado, você tem que ser afetado pelo caos. É por isso que ele diz que a criação ela é caóide, porque ela deriva exatamente do caos. O caos é aquilo que lhe desterritorializa, que lhe tira do lugar. O que é que significa lhe tirar do lugar? Significa dizer que você não tem nos seus modelos de representação do mundo uma conclusão, uma solução para aquela problemática que lhe afetou. Ou seja, só lhe resta sair desse lugar, porque foi forte demais para você. Isso que é a violência. É você ser afetado por aquilo que não era preparado para isso. Você não estava preparado para aquilo, foi forte demais, né? É por isso que o Deleuze diz que o artista é um vidente. Ele viu alguma coisa, aquilo que foi forte demais, e o lhe tirou do seu território.
e que ele tirou dos seus modelos de compreensão do mundo pré-estabelecidos. Ora, essa é a diferença do artista. O artista, em vez de tentar fugir do caos, como são aqueles de um regime significante ditatorial, o artista, ele se joga no caos, ele quer criar com o caos. Então, o caos para o artista é bom. O pior é a opinião. E o que é que acontece com o caos? Ora, o caos, ele fura o modelo. Então, isso força a você reconstruir o modelo. E para você reconstruir o modelo, você tem que se tornar algo. Você tem que devir. Vejam vocês os amigos de cela do Memo, né? Uma mulher não quis, o cara ficou doido. Quer dizer, ele não soube lidar com o caos, com a intensidade daquilo que lhe afetou, né? A mulher dispensou ele, além de querer, né, pegar a mulher à força, depois ainda quis se matar, né? Ou seja, foi grande demais e ele não teve a alma de artista de inventar alguma coisa para compor aquilo que o caos destruiu. É isso que o artista faz. Ele inventa uma espécie de outra pele ou uma espécie de cicatriz para se reconstruir, né? O artista é cheio de cicatrizes, porque ele inventa uma outra pele para aquela que foi rasgada. O outro lá foi omisso, perdeu a filha, aí ficou ali, só olhando para a parede, abestado. O outro lá vivia esfaqueando os outros. A negada arengarra com ele, buf, facada. Então vamos recapitular, negada, né? A ordem tem a ver com um determinado modelo que estabelece um esquema de previsibilidade para o mundo. Quando um afeto afeta esse modelo e esse modelo não resiste, o que é que faz? Ele rasga, né? E o que é que o artista faz? Ele recostura esse modelo, mas ele recostura utilizando outros tecidos, como uma espécie de coxa de retalhos, como uma espécie de bricolagem. Então o que é que ele faz? Ele busca aliados. Ele busca, para usar um termo do Deleuze, intercessores para criar com. Você vai criar com o caos e você vai criar com outros territórios. Você vai buscar aliados. Os aliados, então, são como esse tecido que você vai ter que pegar, você vai ter que torcer para reconstruir a sua capa de representação do mundo. Então, pessoal, outro conceito importante para a gente entender esse processo de, por assim dizer, colagem do caos, de como colar o caos dentro do nosso território, é o de devir. Devir significa ser contaminado, significa ser afetado, significa se tornar, significa estabelecer uma determinada relação melódica com outro território, ou seja, com outro tipo de referência. Significa, para usar os termos do Deleuze, ser estrangeiro na sua própria terra ou fazer a linguagem gaguejar. Isso é devir. O devir não é imitar, o devir é se tornar. É importante dizer que o devir é o que passa entre, ou seja, num regime de explicação do mundo machista, no modelo de representação machista, você tem homem e criança. Ora, o devir não é o homem nem a criança, mas é o que está entre o homem e a criança. É o intermezzo que o Deleuze fala, né? É por isso que o devir ele é imperceptível para os modelos estabelecidos, porque eles não conseguem ver o antes. O modelo é dicotômico. Bem, mal, sim, não, certo, errado. E o devir, ele passa no meio, porque ele não está preocupado em estabelecer modelos. Ele está preocupado em produzir intensidades, singularidades. Então, povo sabido, eu separei aqui dois tipos de devir, que seria, por assim dizer, o modo como o Memo se transforma para criar o que chamam de retardado. Para o modelo dominante machista, Memo é retardado, porque ele vai fazer dois tipos de devires. Um devir infância e um devir animal, de forma específica, um devir pássaro. Então vamos para esse devir infantil. O que é que seria devir infantil? Seria imitar uma criança? De forma alguma. O devir nunca é imitar, é fazer com.
É como que ser afetado, ser contaminado ou capturar a intensidade do que é ser uma criança sem deixar de ser adulto. O que é que isso quer dizer? Ora, Memo é verdade, ele brinca com as crianças como se fosse uma criança, né? Mas ele não está imitando uma criança, por quê? Porque ele é um cara que, embora brinque com as crianças, o que é que ele faz? Ele tem um trabalho dele, ele tem as responsabilidades dele, ele vai buscar filho no colégio diferente dos outros pais, né? Ele vai vender maçã caramelizada para poder comprar o que a filha quer, a mochila que a filha quer, ou seja, ele não está imitando uma criança, ele se torna uma criança, ele é afetado por essa intensidade de ser criança sem deixar de ser homem. Muito pelo contrário, ele se torna um homem singular. Ele é um adulto infantil que cria uma singularidade no modo de ser pai. O outro devir de Memo é um devir animal. É um devir pássaro. Por que pássaro? Em várias cenas ele sai correndo atrás dos pássaros, que a todo momento ele olha para cima procurando o quê? Um pássaro. Ele sempre é um homem que olha para cima, como se ele tivesse em outra perspectiva. Ou seja, ele não está imitando um pássaro. Ele é afetado, ele é contaminado por um devir pássaro no seguinte modo. O pássaro, ele tem uma perspectiva específica do mundo humano. Ele vê o mundo humano de cima, a menos que ele seja capturado, né? E é isso que o Memo faz. É o modo como ele inventou de não ser afetado pelas coisas mundanas do machismo, né? Das violências que ele sofria, né? Dos maus tratos que ele sofria, dos preconceitos que ele sofria, da humilhação que ele passava. Ou seja, ele não estava ali. Memo estava sobre. Ele estava planando qual fosse um pássaro. A perspectiva dele é outra. O povo sabe, pode fazer uma recapitulação. O artista, ele cria forçado, ele cria problematizado pelo caos. Para resolver essa problemática, para recriar, o que é que ele faz? Ele faz alianças, ele se torna, ele devir, né? E a partir desses devires, a partir dessas alianças, como que uma coxa de retalhos, ele cria um modo de existência singular. E é por isso que ele faz a linguagem gaguejar. Por quê? Porque ela gagueja em relação à linguagem maior, ou seja, a linguagem dominante, né? É por isso que o Memo faz a linguagem gaguejar, a linguagem de ser pai, a linguagem de ser homem, porque ele não se reduz. Muito pelo contrário, ele cria um modo de ser pai específico. Ele cria uma paternidade singular. Então, pessoal, a gente falou das condições da criação e falamos como cria. Agora vamos falar sobre o que cria. O que o artista cria? Ora, ele cria perceptos. Então, o percepto é meio que uma monstruosidade. Por que é uma monstruosidade? É uma monstruosidade em relação ao modelo estabelecido, né? Porque você pega elementos de outros territórios, você torce esses elementos e os conecta de uma determinada forma singular que você inventa como que gigantes, monstros, né? Deleuze diz que os perceptos, eles são como que microscópicos ou telescópios. Por quê? Porque eles produzem uma espécie de monstruosidade. Monstruosidade em relação ao modelo dominante. Eles produzem singularidades que são materializadas num determinado objeto. A intensidade, então, deriva da relação entre o modelo do que é ser homem, do que é ser pai, em relação à singularidade que é criada por Memo. Foi forte demais para eles. Eles não conseguiram se manter intactos. Os seus territórios foram profanados pela essa violência que é a doçura do Memo. Ora, é isso que a obra de arte faz. Ela afeta, ela desterritorializa. E nesse sentido, os prisioneiros se tornaram também infantis. Eles entraram num devir infância a partir do afeto do Memo. Por que eu digo isso? Ora, porque eles começaram a brincar de fugir. Vamos brincar de fugir. Que plano mais idiota que eles bolaram. Por quê? Porque eles se tornaram outra coisa. Memo, então, enquanto uma obra de arte ambulante, a partir desse percepto, produziu
afectos, ou seja, eles foram contaminados pela violência infantil e generosa de Memo. E inventaram o milagre. O milagre foi inventado. Primeiro eles brincam de dizer que os crimes foram doença. Você está aqui para ser curado de uma doença, né? E é isso que esse devir infantil faz. Ele faz perceber a coisa, ele faz perceber os afetos como um jogo. Vamos brincar de... Isso foi muito legal, porque a partir daí eles conseguiram lidar com seus caos. Se tornando criança, cada prisioneiro pôde lidar com o caos de uma forma mais criativa. Eles inventaram outra coisa. Então, o que é que os blocos de sensações de Memo faz? O que é que os perceptos de Memo faz? Ele produz um curto-circuito no modelo da prisão, de modo que os próprios militares entram na brincadeira. Foi forte demais para eles também. Então, eles vão brincar do Memo fugir para poder cuidar da sua filha. E vão brincar de substituir ele pelo rapaz lá da árvore. Ou seja, a obra de arte, ela quebrou o território estriado de uma prisão. Se o sorriso deixa sem graça a ameaça. Se eu digo ligo, ligo, garrafa, o som vira braço e o muro que separa, abraça. Para fugir mesmo não explodiu grades, mas glandes, rolas alfas. É sutileza demais intensa para uma masculinidade reapensa. Nos enganemos quando achemos que o milagre era a fuga de Memo, que ele abriram o cadeado, ó. Pra voar, a ave lá precisa de chave? Após lhe digo sem pestanejar. O milagre não foi o retardado escapar, foi um doido ensinar o homem pesado a voar. Quem escapou fedendo não foi Memo da corda, foi o homem que escapou dessa macheza enfesada que sufoca feito forca. É isso aí, povo sabido. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma edição do iDentro Science. Se vocês tiverem alguma dúvida, então queiram compartilhar com a gente qual foi essa leitura do filme, por favor, mandem brasa aqui nos comentários, ok? Um abraço e até a próxima. Tchau! iDentro Science.